paciente que mora longe, que tem dificuldade de ter especialistas, né? Então, a gente sabe que, apesar da telemedicina, a presença física do especialista torna-se muito importante em boa parte dos casos. É o caso desse paciente. Ele fala o seguinte: sem fazer o teste alérgico de contato, pois na minha cidade que vivo não tem alergista e o barco mais próximo aqui leva 2 dias, qual o produto principal que causa alergia de contato? Você vê, para chegar no lugar, provavelmente em alguma cidade do norte do país, ou Pará, ou Amazonas, né? Onde o transporte é um transporte por barcos, né? Transporte por rios. Muito bem, é difícil a gente dizer isso, certamente a conduta mais adequada, caso você tenha uma dermatite de contato, um eczema de contato, é fazer o teste alérgico. O teste alérgico com as 30 substâncias padrão, aquelas substâncias que foram padronizadas por médicos especialistas e que são mais comuns em causar processo alérgico, ou você fazer o teste alérgico, o PAT-teste, com a possível substância que não é padronizada, mas que porventura poderia estar causando um problema na sua vida, até, por assim dizer, a gente já faz até teste de contato até com remédios. Então, por exemplo, às vezes você tem um paciente que desenvolve uma alergia a medicamentos, né, chamada hipersensibilidade do tipo 4, mediada por células ou monócitos, ou eosinófilos, ou neutrófilos, ou linfócitos TCD4 e CD8. Então, a forma como você tem de fazer o diagnóstico da hipersensibilidade àquele medicamento, quando não é, lógico, uma doença muito grave, como linfócito TCD4 e CD8, Stevens-Johnson, necrólise epidêmica tóxica, é justamente fazer o teste de contato com aquele remédio. Mas no seu caso, eu sei que você tem essa dificuldade, e assim, é lógico que aqui em nenhum momento eu estou dizendo que você vai ficar bom, mas que também não vai fazer mal é você tirar todos os produtos, todas as substâncias que contenham fragrâncias. Então, assim, estatisticamente, a gente sabe que o produto que mais causa eczema de contato entre todos eles são as fragrâncias, são os perfumes, né? E quando eu digo perfume, não é aquele perfume que você usa para se embelezar ou para, de certa forma, para um cuidado pessoal específico, mas pode ser até um perfume utilizado na sua roupa, um perfume utilizado na sua roupa de cama, um perfume utilizado nos desinfetantes que nós utilizamos na casa, ou seja, muita coisa tem perfume. Às vezes, no seu carro, você coloca um dispositivo para tirar o cheiro ou para melhorar o cheiro do seu carro, aquilo também tem perfume. Então, muita coisa acaba tendo perfume na composição. Tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Excelente a pergunta. Muito obrigado mesmo. Muito bem, muito bem. Tem uma outra pergunta aqui. Eu comecei a ter alergia nas regiões do pescoço, logo após o couro cabeludo. Ou seja, deve ser na região de trás, né? Acredito, né? A região de trás, logo após o couro cabeludo. Mas não passo nada a não ser perfume, o que pode ser? Então, vamos lá. Como eu havia falado, né, a substância que mais causa eczema de contato dentre todas elas são as fragrâncias, são os perfumes. E principalmente quando a gente coloca nessa parte de trás o perfume, pode haver um processo irritativo, e esse processo irritativo ele pode também migrar para o couro cabeludo. E existem algumas fragrâncias que elas podem ser fotoativadas. O que é uma fotoativação? É quando você usa uma substância que dentro de um espaço onde não tem a luz solar ou tem uma luminosidade assim mais artificial, não uma luminosidade com uma quantidade de raios ultravioletas bastante importante, né? Mas quando você entra num lugar, por assim dizer, mais ensolarado, então aqueles raios ultravioletas podem agir em determinada substância e mudar quimicamente aquela substância. E nessa mudança química, esse químico mudado, esse químico alterado pelos raios ultravioletas do Sol ou de outras fontes, pode justamente induzir, por assim dizer, uma reação fotoalérgica, porque aquela substância química acaba sendo tóxica para o paciente, tá bom? Então, vamos pensar nessa possibilidade, né, de ser justamente uma sensibilização fotoalérgica, é uma possibilidade, e lembrando que as fragrâncias, os perfumes, elas são as principais causas de reações nessa região do pescoço e que também podem migrar para a base do couro cabeludo,
na região do pescoço, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Uma outra pergunta que é interessante. Comecei a desenvolver alergia e irritação como um vermelhidão nas pálpebras, que coçam, mas no resto da face, nada. Por que somente nesse lugar, já que eu passo um produto no rosto inteiro? Olha, é uma pergunta sensacional, muito boa, tá? Até porque o eczema de contato, ele tem uma relação também com o tempo que aquela substância fica em contato com a região afetada. Então, mesmo que você passe um creme, mesmo que você passe qualquer cosmético no seu rosto, a região que mais tempo vai ficar aquele produto é justamente a pálpebra. Por quê? Porque a gente deixa a maior parte do nosso tempo, enquanto nós estamos acordados, com a pálpebra aberta. E no que essa pálpebra fica aberta, ela entra em contato com outra parte da pele. Então, aquilo ali potencializa, por assim dizer, a reação inflamatória, né? Se a gente fecha os olhos, a pálpebra ela fica fechada e, consequentemente, no que fecha a pálpebra, ela não entra em contato com a outra parte da pele superior. Então, não há uma potencialização do contato dessa substância. Mas como nós ficamos a maior parte do tempo acordados, nós ficamos 2/3 das nossas vidas acordados, então isso acaba significando que essa substância, diferentemente do rosto, ela vai ficar mais tempo em contato com a pele e mais tempo causando processo irritativo e causando também processo alérgico em alguns casos, tá bom? Então, possivelmente, é essa situação, tá bom? Um abraço, obrigado aí pela sua pergunta.